Amadeu de Sousa Cardoso realiza no Porto e em Lisboa em 1916. Passo a apresentar as minhas convidadas. A professora Joana Cunha Leal é professora auxiliar do Departamento de História da Arte da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, investigadora integrada do Instituto de História da Arte da mesma universidade. Atualmente é a diretora do Instituto de História da Arte, responsável pela área de doutoramento em Teoria da Arte, pelo grupo de investigação Teoria, Historiografia e Crítica do mesmo Instituto. Trabalha desde 2010 questões sobre o modernismo, tendo o seu projeto de investigação Other Modernisms, The Case of Amadeu de Sousa Cardoso, recebido uma bolsa Fulbright e tem, desde 2010, publicado vários artigos sobre Amadeu de Sousa Cardoso. Foi investigadora principal do projeto Southern Modernisms, financiado pela FCT, coeditou com Mariana Pinto Santos o número 2 da Revista de História da Arte, Práticas da Teoria. É igualmente editora do volume To and Fro, Modernism and Vernacular Architecture. Foi bolseira do Stone Summer Theory Institute. É autora de vários artigos, entre os quais se destaca um texto de colaboração para o catálogo desta exposição. Foi o resumo que me enviaram. Eu não quero apagar elementos. A doutora Ana Vasconcelos é conservadora, especialista no Museu Gulbenkian Coleção Moderna, atualmente responsável pela coleção de pintura, mestre em História da Arte pela Universidade Nova de Lisboa, licenciada em História, também pela mesma universidade. Trabalhou sobre vários artistas portugueses internacionais, como Gorky, Domínguez Alvarez, Ana Atterley, Rui Leitão, nos anos 50, 60 na arte britânica, e foi a curadora da exposição O Círculo Delaunay na Gulbenkian, no ano passado. Muito obrigada. Eu vou passar a palavra à professora Joana Cunha Leal e vou deixar em circulação o catálogo da exposição O Círculo Delaunay. Então, muito boa tarde, eu agradeço muito, agradeço o convite que me foi dirigido para estar aqui nestas conferências à Marta Soares e ao João Oliveira, que também as organiza, e agradeço também ao Museu do Chiado o acolher esta iniciativa, que acho que é um importante complemento da excelente exposição do Amadeu Sousa Cardoso, que já vi no Porto e que agora tive o gosto de ver aqui em Lisboa. E que, de algum modo, então, nos traz aqui, a mim e à minha colega Ana Vasconcelos, que estivemos envolvidas num outro projeto de exposição que, de algum modo, dá conta do trabalho do Amadeu de Sousa Cardoso e que pega com esta exposição sobre a exposição de 1916. Portanto, aquilo que eu vou trabalhar, ou que vos vou falar um pouco, é fundamentalmente dos antecedentes da preparação da exposição do Porto e de Lisboa, que passam pelo grande entusiasmo que o Amadeu de Sousa Cardoso teve com a organização de uma exposição em Barcelona, que por uma tragédia, enfim, não é exatamente uma tragédia, mas por enfim, numerosos imprevistos e coisas que não correram tão bem, acabou por não acontecer. Queria chamar a atenção para duas coisas que me parecem só importantes, que me parecem bastante importantes, que é estas exposições, tanto que eu tive envolvida com a curadoria da Ana Vasconcelos, como esta agora do Amadeu Sousa Cardoso, curada pela Marta e pela minha colega, pela professora Raquel Henriques da Silva, como a exposição do Almada, que também hoje podemos ver na Fundação Carlos Gulbenkian. São exposições que têm um enorme trabalho de investigação por trás. E esse trabalho de investigação que está por detrás da possibilidade de acontecerem estas exposições tem um enraizamento naquilo que se produz, no trabalho que se produz nas universidades, e isso é muito bom e muito gratificante.
esta minha apresentação, então, diz respeito a um período muito curto e muito intenso de convívio entre artistas portugueses, que incluem não apenas o Amadeu Sousa Cardoso, mas também o Eduardo Viana e o Almada Negreiros, com o casal Delaunay, que, por conta da guerra, fica retido, digamos assim, na Península Ibérica, primeiro em Espanha, mas depois fixando-se em Portugal, em Vila do Conde, como é subejamente conhecido. O casal Delaunay vem de Madrid, muito possivelmente animado por notícias quanto à publicação da revista Orfeu, portanto, a ideia de que viria a encontrar em Lisboa, em Portugal, um núcleo de modernistas e de atividades de arte e da poesia e da literatura de vanguarda, e, portanto, terá sido isso que os anima a mudarem-se para Portugal e, efetivamente, vão passar uma longa temporada nos anos conturbados da guerra, uma longa temporada no nosso país, fixando-se primeiro em Vila do Conde, entre 1915 e 1916, e depois, por um breve período, em Valença do Minho, onde também estão uma temporada, regressando finalmente também à Espanha. Portanto, aquilo que vos vou dizer diz respeito a este período e diz fundamentalmente respeito ao facto das exposições do Amadeu Sousa Cardoso no Porto e depois em Lisboa, estas mesmo que estão na base desta exposição de hoje, não é? Surgirem justamente no rescaldo do cancelamento dos projetos da Corporation Nouvelle. Corporation Nouvelle, da nova corporação, que justamente constitui o coletivo de artistas que é idealizado pelo Robert e pela Sonia Delaunay na sua chegada a Portugal, a Lisboa, na primavera de 1915, no final da primavera, com aqueles que passam a ser os seus amigos portugueses, como eu já disse, incluindo o Eduardo Viana, o Almada. Há outras pessoas com quem eles contactam, o arquiteto José Pacheco. Estão todas elas envolvidas no circuito, não é, da publicação do Orfeu, mesmo se não estão diretamente, se não participam diretamente no Orfeu, é este. Mas que Corporation Nouvelle, que é pensada sempre pelos Delaunay como incorporando, e podem ver aqui um dos documentos gráficos que chega até nós, de um panfleto que justamente publicita o álbum que este coletivo iria fazer, podemos verificar que estão também associados, desde logo, a este coletivo o nome de uma série de poetas e artistas estrangeiros, nomeadamente o Sam Alpert, o Daniel Rossinet, que é um artista russo, o Sam Alpert, que é um artista norte-americano, mas também poetas como o Blaise Cendrars e o Guillaume Apollinaire, que estão envolvidos nesta corporação. E, portanto, a grande interrogação, não é, que estava no convite que nos fizeram para vir aqui, é porque é que estes projetos da corporação falharam, porque é que não chegaram a bom termo, e, na realidade, então, esta exposição chamada o Círculo Delaunay reportava todas estas questões. O meu texto nesse catálogo abre justamente com uma epígrafe que cita o Amadeu Sousa Cardoso, cita uma carta do Amadeu Sousa Cardoso aos Delaunay, em que ele diz justamente que, e pegando nesta questão, porque é que estes projetos falharam, em que ele diz justamente em 1916, eu amo verdadeiramente a vossa arte, pena é que vocês façam tanta política. Não é? Portanto, há o Amadeu dá bem conta, digamos assim, daquilo que é o seu desgosto perante algumas orientações de que eu já vou falar mais à frente. Portanto, esta reconstituição deste processo de proximidade, projetos
confluência de ideias entre os artistas portugueses e o casal Delaunay é possível de reconstituir graças à publicação do conjunto de cartas que estes artistas trocaram entre si e que foi um trabalho absolutamente importantíssimo do Paulo Ferreira. Estas cartas estão publicadas em francês, foram publicadas em 1972 pela própria Fundação Carlos Gulbenkian em Paris, e é precisamente, são estas cartas que permitem em primeira instância reconstituir aquilo que se passou nestes anos, nomeadamente a relação que se estabelece entre estes artistas espalhados um pouco por todo o país, não é? O Almada Negreiros em Lisboa, o Eduardo Viana e os Delaunay em Vila do Conde, o Amadeu Sousa Cardoso em Amarante, mas que estavam em constante contacto e estabelecendo esta relação e esta troca e estas partilhas que dão origem a projetos de exposições e de publicações que são testemunhadas também, como nós estamos a ver aqui na imagem, são testemunhadas, portanto, para além das cartas, também pelos materiais gráficos que chegaram até nós. Aquilo que estamos a ver aqui é o desenho do Robert Delaunay para um boletim de subscrição do que seria um álbum da Corporation Nouvelle. Tem uma data atribuída de 1916, eu na realidade acho que grande parte destes materiais deve ser, e vou dizer isso, de 1915. Portanto, o Robert Delaunay redige também o folheto de divulgação deste álbum, que é um documento, eu não vos trouxe aqui, é um documento que é um documento escrito que está depositado na Biblioteca Nacional de França, que justamente nos elucida quanto à orientação do que é que seria este projeto do álbum da corporação, que iria então reunir estes artistas. E diz, desde logo, que este álbum nada tem a ver com não será de modo algum um produto mecânico de fotografias. Portanto, não se trata de reproduzir as obras dos artistas através de um meio mecânico. O álbum, pelo contrário, constituiria um catálogo que acompanharia as exposições e resultaria, escreve o Robert Delaunay, do esforço individual e coletivo dos artistas envolvidos, sendo que este mesmo objeto, este álbum que se iria fazer, prometia a livre manifestação das diferentes tendências individuais, ou seja, a Corporation Nouvelle iria produzir um álbum, esse álbum daria espaço à manifestação artística das diferentes tendências individuais dos artistas, mas havia algo que cimentava o coletivo, havia algo que de algum modo iria justificar o aparecimento desta publicação como uma publicação de um coletivo, que é o facto de todo o trabalho dos artistas aparecer a partir da utilização de uma técnica artística que é designada por pochoir, o trabalho a pochoir, ou seja, o trabalho que pressupõe o uso dos escantilhões, não é? Portanto, pressupõe o uso de um esquema, digamos assim, uma matriz recortada que permite depois ser aplicada e fazer vários álbuns a partir dessa matriz. Ora, aqui um outro desenho do Robert Delaunay também para o mesmo álbum. Ora, esta utilização do pochoir vinha de uma experiência anterior, nomeadamente da Sónia Delaunay, que é a produção do folheto desdobrável. Vocês podem ver no catálogo, enfim, o trabalho no seu todo, a produção de um folheto que continha um poema do Blaise Cendrars, chamada Prosa do Transiberiano, e que a Sónia Delaunay coloriu, mais do que ilustrou propriamente, coloriu utilizando precisamente a técnica do pochoir,
é uma obra de 1913 e é uma obra que teve um enorme impacto nos meios da vanguarda anterior à guerra, na medida em que foi apresentado com bastante espetacularidade e era de facto uma obra absolutamente impressionante. Portanto, o que é que o Pochoir permitia? O Pochoir permitia a impressão em série de álbuns originais, não é? E eles eram originais porque eram exatamente pintados à mão, numerados e assinados pelos artistas envolvidos, mas que na realidade, porque partia da utilização dos escantilhões, na realidade qualquer pessoa podia produzir o álbum, não é? Portanto, a base do Pochoir permitia, por exemplo, que uma obra do Amadeu de Sousa Cardoso fosse aplicada, como estava previsto que fosse, pelo Eduardo de Viana, não é? Portanto, e assim se produzia aquilo que era fundamental para estes artistas, que é a ideia de uma obra comum, uma obra que respeita a individualidade de cada um, mas uma obra que é comum, não é? Ora, esta questão desta obra coletiva é algo que interessa muito aos Delaunay, não vou entrar tanto em pormenor nessa questão, mas é uma questão que interessa muito os Delaunay, porque os Delaunay estão também muito interessados em aproximarem-se do universo da arte popular e de alguns dos princípios de produção da arte popular. É conhecidíssima, por exemplo, o enorme investimento do casal Delaunay na defesa da obra do Douanier Rousseau, que é um pintor, digamos que naïve, grande referência da pintura, justamente das vanguardas antes da guerra em Paris. E, portanto, há aqui um conjunto de questões que, na realidade, vai ser absolutamente partilhada pelos artistas portugueses, que se entusiasmam com este projeto e, evidentemente, entre esses artistas portugueses está o Amadeu de Sousa Cardoso. E, portanto, o facto dos artistas se solidarizarem muito rapidamente pode ser comprovado, desde logo também a partir da correspondência. Eu tinha esta imagem da prosa do Transiberiano, portanto aqui vem, este é o final do poema com a representação da Torre Eiffel famosa que a Sónia propõe. Mas dizia eu que esse entusiasmo dos artistas portugueses, que desde logo deve ter sido combinado na Brasileira do Chiado em 1915, passa depois a estar presente na correspondência e também na correspondência que é trocada com os Delaunay pelo Amadeu de Sousa Cardoso, não é? Portanto, o Amadeu de Sousa Cardoso é informado deste projeto do álbum e das exposições da Corporación Nouvelle por carta, porque o Amadeu não estava em Lisboa, estava em Amarante, e imediatamente se entusiasma, se solidariza com todos os princípios e não só se solidariza, como imediatamente começa a enviar trabalho aos Delaunay, que se destina a este álbum da Corporación Nouvelle. Um desses trabalhos que o Amadeu envia é precisamente este projeto, não é? De capa para o dito álbum. Portanto, ele faz essa proposta, enviando então estes pochoirs. Vocês veem através do aspecto gráfico das letras que elas são produzidas a partir do uso precisamente de escantilhões. Como a assinatura do Amadeu é muito visível, não é? Aliás, tem ali o escantilhão na vitrine, não é? E o Amadeu diz nessas cartas iniciais aos Delaunay que não gosta do trabalho do Pochoir, não é uma coisa que o entusiasme. Ele diz: eu não sou muito bom a fazer isto é uma coisa que eu não tenho qualquer experiência, não gosto particularmente de o fazer, mas a verdade é que as propostas que ele faz são, na realidade, do ponto de vista gráfico, muitíssimo boas e, portanto, para alguém que de facto não tinha experiência nesta matéria, é muitíssimo
interessante o que faz. Portanto, ele envia este projeto para a capa e envia também, vai enviando e vai mencionando nas cartas aos Delaunay toda uma série de outros trabalhos que se pressupõem seriam também destinados, ou seja, há uma fortíssima hipótese que se destinassem ao álbum da Corporation Nouvelle, não só porque mencionam as exposições e a própria corporação, mas porque justamente apresentam aguarelas que se destinam a servir de base à execução dos escantelhões, não é? Portanto, que ele menciona nas cartas, não é? Portanto, este conjunto de aguarelas bastante conhecido, queria passar a seguinte, bastante conhecido, não quer andar? Não, já está. Portanto, este conjunto de aguarelas bastante conhecido, então, destinar-se-ia com todas as, e tem todas as referências a esses álbuns. Esta produção do Amadeu é muito interessante e nós discutimos isso no âmbito da nossa investigação, também pelo facto do Amadeu nestas aguarelas mencionar o foco local que são as cidades da Corporation Nouvelle. Portanto, a Corporation Nouvelle é desde o primeiro momento um coletivo de artistas internacional, destinado a promover as exposições mouvante, como eles dizem, portanto, exposições itinerantes que se destinam e têm sempre um foco internacional, mas é muito interessante verificar como isso, de facto, se casa com a existência de uma série de referências à base local da organização da Corporation. E essa base local é dada, nomeadamente, pela citação constante das cidades da Corporation Nouvelle, que são, fundamentalmente, Amarante e Vila do Conde. E essa citação é dada pela presença, a referência a elementos como a ponte que se identifica como a ponte de Amarante, mas também a presença do aqueduto de Vila do Conde, que é muitas vezes citado que se encontra citado nestas representações, nestas propostas, não é? Portanto, uma das coisas que também interessa discutir no âmbito desta Corporation Nouvelle é justamente a ideia de que o local e o internacional e, portanto, a ideia até de um foco regional e de um foco transnacional, podíamos dizer também assim, não são antitéticas, não são opostos, não constituem. Portanto, aquilo que nós verificamos é que, pelo contrário, estes artistas, no contexto da guerra, não é? Propõem um projeto de um coletivo de exposições e de publicações que, na realidade, tem um foco absolutamente internacional, tem essas participações internacionais, mas não prescinde, digamos assim, de mencionar o seu foco local, fazendo também referência, eu já tinha dito que isso era importante para os Delaunay e que é uma das bases da disciplina imposta do Bourgeois, estando também, portanto, a valorizar o foco na arte popular. Foco na arte popular que, no caso do Amadeu Sousa Cardoso, também surge noutras obras, noutras das aguarelas definidas para executadas neste período, como esta Serrana Poema em Cor, que está na exposição, que muito provavelmente, dados os elementos que nós encontramos, se associam também a este circuito da Corporation Nouvelle e, muito concretamente, do álbum que se vai publicar. Portanto, é uma hipótese de trabalho, evidentemente, mas que na realidade parece, portanto, o facto do acento local ser reforçado neste caso e também na canção de Açude, que eu não trouxe imagem, ser reforçado pelos poemas populares que surgem inscritos.
Por outro lado, e agora também trazendo uma primeira menção à exposição de Barcelona, aquilo que nós vamos verificar é que a exposição que finalmente se vai definir para Barcelona, quando finalmente o Amadeu de Sousa Cardoso vai escolher algumas telas para enviar aos Delaunay para a exposição de Barcelona, que devia ocorrer em 1916, os temas das telas expostas são todos eles dentro desta lógica do popular e da referência local. São telas de moinhos e fio telegráfico, moleiros e a janela azul, que se vocês repararem também está aqui, não é? Que são as janelas que ele vai fazendo, e com a casita clara também, e essas séries, e que vão aparecendo também nestes materiais. Na canção de Açude, particularmente, que eu não tenho imagem. Portanto, as próprias telas que ele vai escolher para Barcelona estão associadas a esta lógica, digamos assim. Ora, o projeto para a exposição de Barcelona está a entusiasmar verdadeiramente o Amadeu de Sousa Cardoso, e isso lê-se nas cartas, desde o verão, desde junho de 1915. É 15, portanto, desde um ano antes. É a Sónia Delaunay que fica desde o primeiro momento encarregue de organizar esta exposição, e esta exposição destina-se a uma galeria de arte em Barcelona, que é a Galeria do José Dalmau, que é a grande galeria de arte de apresentação das vanguardas nacionais e internacionais em Barcelona. Portanto, Barcelona é um caso absolutamente central para quem estuda a circulação e a definição do contexto artístico durante os anos da guerra, porque Barcelona conformará em grande medida o centro que Paris não deixa de poder ser neste momento. Falo de centro não como afirmação simbólica, mas como afirmação de reunião de artistas, ou seja, onde é que os artistas se encontram, onde é que eles se reúnem. Durante os anos da guerra, Barcelona assume em grande medida esse papel, e a Galeria do Dalmau digamos assim, está na primeira linha dessa afirmação de Barcelona como grande palco da arte da vanguarda. Claro que Barcelona está a beneficiar da posição neutral de Espanha no conflito da guerra e, portanto, recebe refugiados de toda a Europa, mas a verdade é que este papel de Barcelona vinha sendo construído desde muito antes, desde 1912. Portanto, em 1912 há a primeira grande exposição de arte cubista, de pintura cubista, em Barcelona, com todos os protagonistas do cubismo, com exceção do Picasso e do Braque, que naturalmente o Kahnweiler reservava para expor noutros sítios, mas que incluía o próprio Duchamp, por exemplo. O nu descendo a escada é pela primeira vez no estrangeiro mostrado em Barcelona. Portanto, Barcelona não é um contexto qualquer, não é uma cidade qualquer, é a cidade, e o Amadeu demonstra muito bem ter consciência dessa centralidade de Barcelona e, portanto, está muito entusiasmado com este projeto de exposição. É verdade que entre a primeira afirmação de interesse que surge nas cartas da exposição de Barcelona, que, como eu digo, remonta ao verão, início de verão de 1915, e os contactos que efetivamente são feitos com o Dalmau, com o José Dalmau, medeia quase um ano. Portanto, há ali um hiato de um ano, onde se encaixam muitas outras coisas. Estes artistas estão a produzir, muitas vezes têm dificuldade em comprar materiais para avançarem com as suas obras. No caso do Amadeu de Sousa Cardoso, por exemplo, grande parte das obras do Amadeu está em Paris, não está, não é? Perguntavam à Marta porque é que não estão os galgos. Ele não mostra os galgos e outras, não é? Sim, há fotografias dos galgos. Pura e simplesmente as obras não estão cá. Ele, numa das cartas, diz que a mulher vai buscar as obras a Paris, mas a verdade é que ele não tem ainda as obras. E o que é absolutamente extraordinário é que, portanto, nós estamos no contexto da guerra, há grandes dificuldades,
mas estes artistas estão em comunicação, portanto, a ideia de que os artistas estão isolados, ou que o Amadeu está em Amarante, isolado, muito triste e muito sozinho, enfim, é uma fantasia absoluta. O Amadeu está em contacto, vai 2 vezes a Vila de Conde, em 1915, visitar os Delaunay, portanto, está perfeitamente integrado no circuito. Tem o Almada em Lisboa, tem o Eduardo Viana que o visita em Amarante. Portanto, não há isolamento. E não só não há isolamento no interior do país, Portugal, neste caso, como não há isolamento para fora, porque o que é absolutamente extraordinário aquilo que se consegue fazer nestes anos da guerra. Uma das coisas que se consegue fazer entre os Delaunay e o Amadeu de Sousa Cardoso é justamente preparar uma exposição da Sónia Delaunay que vai para Estocolmo. Portanto, a grande exposição da Sónia Delaunay em 1916 em Estocolmo é toda ela preparada em Vila do Conde, não é? Portanto, tudo vai de Vila do Conde. A exposição é da Sónia Delaunay. O Amadeu está desde o primeiro momento convidado a participar nesta exposição e ele tem o maior interesse em participar na exposição, que surge porque há um contacto dos Delaunay, que é um artista, enfim, há toda uma investigação já feita sobre isso. É um artista italiano que está casado com uma senhora sueca, que é maravilhosa artista também, e que, portanto, organiza esta exposição numa galeria em Estocolmo. O material vai todo, já o disse, de Vila do Conde, e o Amadeu só não participa nesta exposição porque não consegue ter telas prontas a tempo. Portanto, ele está até 4 dias antes da inauguração da exposição, em Estocolmo, a dizer que vai enviar. Portanto, só 4 dias antes da inauguração é que diz: olhem, eu não consigo. Os materiais não chegaram, cheguei ao Porto, as lojas já estão fechadas, faltam-me tintas. E, portanto, ele não consegue acabar as telas que queria para as expor em Estocolmo com os Delaunay. O que, de algum modo, para nós foi muito revelador, porque a zanga do Amadeu com os Delaunay era sempre atribuída a esta exposição de Estocolmo, e eu não me ponho de fora que eu própria repeti essa ideia de que a zanga teria decorrido. No contexto teria decorrido desta situação. No contexto desta investigação, podemos verificar que, na realidade, Estocolmo mantém as melhores relações entre os Delaunay e o Amadeu, portanto, seria um projeto em comum. Acaba por ser uma exposição da Sónia, onde o Robert Delaunay tem 4 telas, sendo que venderá uma ao príncipe, não me lembro do nome, mas, enfim, tudo isto são materiais que se podem ver hoje no Moderna Museet de Estocolmo. Ora, portanto, volto a reafirmar projetos comuns, projetos internacionais. Os artistas não estão isolados, e não estão isolados nem nacional nem internacionalmente. Portanto, este projeto de Estocolmo surge como uma surpresa no final de 1915 e a exposição inaugura já em 16, mas enquanto decorre a exposição de Estocolmo, onde, por exemplo, a obra se anuncia no catálogo da exposição de Estocolmo, deixem-me só dizer isto, se anuncia uma publicação futura da Sónia Delaunay e do Almada Negreiros, portanto havia grandes projetos também a decorrer. O Almada Negreiros escreve para o jornal português, a Ideia Nacional, uma notícia sobre a exposição de Estocolmo, portanto há publicidade nos jornais portugueses. De Estocolmo também, a grande festa simultaneísta de Estocolmo, a que se refere o Almada. E enquanto decorre esta exposição, então mantém-se este projeto de exposição em Barcelona. Portanto, o facto da exposição ter podido beneficiar da investigação em contexto universitário por exemplo, toda a documentação que diz respeito à preparação da exposição de Barcelona está nos arquivos de Delaunay em Paris. Portanto, só tive que ir para a Biblioteca Nacional de França, para a Biblioteca do Centro Pompidou, para investigar essa documentação.
E, portanto, há cartas, as cartas vão mostrando todo o processo de organização. O Dalmau está muito entusiasmado com esta exposição, eu estou-me a estender imenso, aquilo que há a dizer em relação à exposição de Barcelona, desculpem, é que na realidade ela se vai transformar. Ela, se num primeiro momento é uma exposição da Corporation Nouvelle, num segundo momento ela passa a ser fundamentalmente uma exposição da internacional simultaneísta que tinha os Delaunay como grande figura de proa. E isso quer dizer uma coisa absolutamente fundamental, é que a exposição de Barcelona, e isso tem a ver com a própria situação, a própria condição de Barcelona como palco alternativo de acolhimento dos artistas de vanguarda, a exposição de Barcelona deixa de ser o resultado de uma associação, de um conjunto de artistas muito diversificado, nacionalidades muito diversificadas, e, portanto, um projeto de um coletivo, para passar a ter e a ser entendida pelos Delaunay como fundamentalmente dialogando com um background histórico, não é? Que tem a ver justamente com a afirmação do cubismo e do futurismo como grandes movimentos de afirmação das vanguardas internacionais, e o facto dos Delaunay, muito particularmente o Robert, quererem afirmar o simultaneísmo nesse quadro. Não é? Portanto, rivalizando e discutindo a primazia até então dada ao cubismo, até então continua a ser, mas há essa pretensão de poder discutir essa primazia do cubismo e do futurismo. Portanto, para o próprio Robert Delaunay, consequentemente para a Sonia Delaunay também, o projeto de Barcelona altera-se. E ao alterar-se, a posição dos artistas portugueses e de outros participantes, nomeadamente os artistas nórdicos, que também são convidados a expor em Barcelona, através do Arturo Schiacelli, tudo se altera. Portanto, o projeto da exposição de Barcelona é interessantíssimo, é maravilhoso, teria música improvisada, filmes coloridos, conferências, viria ao Blaise Cendrars para... Mas, na realidade, o contexto alterou-se, portanto, toda a imprensa barcelonesa apresenta o projeto como a grande mostra simultaneísta, portanto, nunca se fala da Corporation Nouvelle, desapareceu a Corporation Nouvelle, e aquilo que acaba por acontecer é uma série de atrasos na execução deste projeto. Esses atrasos têm razões muito diversificadas, é a entrada de Portugal na guerra, não é? Que vem atrasar, porque com os episódios subsequentes, a prisão da Sónia, pronto, não tenho tempo para entrar aqui neste... o Robert Delaunay vai ter que estar em Vigo e não pode estar em Portugal, porque senão era mobilizado, ou podia ser mobilizado, porque ele era francês, não é? E, portanto, estava num país beligerante também. Depois há o grande projeto para Valença do Minho, que vai entusiasmar muitíssimo a Sonia Delaunay e que é um grande painel para a fachada do Asilo Fonseca, sempre conhecido como o painel da Misericórdia de Valença do Minho, mas é o asilo das crianças, e, portanto, é um projeto de arte pública em que a Sónia se empenha muitíssimo. E também há muitas dificuldades nesse processo que também podem ter explicado, de algum modo, maiores dificuldades em avançar com a exposição de Barcelona, mas finalmente há uma questão, eu vou já terminar, que é o facto dos Delaunay terem notícia de que iria decorrer em Barcelona uma grande mostra de arte francesa em 1917. Portanto, eles têm notícia, porque a mãe do Robert Delaunay vivia em Barcelona, portanto, dava-lhes as notícias todas que eles precisavam. Eles têm notícia de que vai decorrer essa grande exposição de mostra francesa, essa exposição de arte francesa. Essa exposição tem artistas
cubistas envolvidos, franceses. O Robert Delaunay não foi convidado e a ideia que eles passam a acarinhar é que justamente a exposição da Galeria Dalmau coincidisse com a mostra de arte francesa em 17. Ora, isto estraga completamente os planos do Amadeu Sousa Cardoso. O Amadeu Sousa Cardoso estava muito ansioso para mostrar o seu trabalho em Barcelona, sabia perfeitamente que Barcelona era um palco de circulação internacional onde importava mostrar o trabalho, chega a propor aos Delaunay que se organizassem 2 exposições em Barcelona, uma primeira mais pequena, e é para essa mais pequena que ele envia as suas telas, que estão em grande medida também nesta exposição. O moinho, está o moleiro, está o janela. E os Delaunay não respondem a esse desejo do Amadeu Sousa Cardoso e, portanto, há aqui, de facto, um esfriamento das relações que vem também de um outro lado, que é, de algum modo, associado também à recusa do Amadeu, depois do Viana fazer a mesma coisa, em trabalhar mais em pochoir. Portanto, os artistas portugueses, os principais envolvidos da Corporation Nouvelle, o Eduardo Viana e o Amadeu Sousa Cardoso, vão acabar por abominar o trabalho e a disciplina do pochoir e recusam-se, a partir do verão destes anos, não é? 16, recusam-se a trabalhar mais em pochoir. O Eduardo Viana inventa uma nova técnica que diz que... e o Amadeu já está zangado por causa da exposição de Barcelona não ir para a frente como ele tanto queria, começa a pedir a devolução das telas que tinha enviado e diz mesmo, olhem, eu não trabalho mais em pochoir. E esta recusa, na realidade, acaba por ser o desfecho, não é? De um projeto que tinha esta disciplina do pochoir como um dos principais cimentos do coletivo e que, portanto, não acaba nestas circunstâncias por falhar redondamente. Eu não me vou estender mais, peço desculpa. Portanto, estou disponível depois para todas as questões que queiram colocar, mas se calhar agora passávamos a palavra à Ana. Boa tarde. Obrigada pelo convite do Museu de Chiado e a organização da Marta Soares e do João Oliveira. No fundo, é uma sequência do trabalho, como a Joana Cunha Leal já apresentou, de uma investigação que fizemos, sobretudo pelo Instituto de História da Arte da Universidade Nova de Lisboa e que desembocou no Círculo Delaunay e nesse aspecto tem relação com evidente com esta exposição que nós estamos a apresentar, que a Marta Soares fez e que festeja os 100 anos, de alguma maneira celebra os 100 anos da exposição do Amadeu, que a faz, na minha perspectiva, não sou conservadora, curadora, não sou investigadora cabal, mas acho que o Amadeu ficou aborrecido, obviamente, com esta não concretização das suas expectativas de internacionalização. Tinha algum poder local, nacional, e, de alguma maneira, a exposição no Porto e em Lisboa surge como concretização de um projeto mais internacional, mais vasto, que ele também queria desenvolver e estava em conversações. Portanto, em resposta a uma coisa que não, de facto, uma ideia, a um não projeto com os seus amigos de Paris. O Amadeu, diz o Paulo Ferreira, vai bater à porta do número 12 do Boulevard des Grands Augustins, em 12, para se apresentar e participar nos salões de domingo da Sónia Delaunay e do Robert,
que eram ricos nessa altura, tinham rendas da Sónia da Rússia. Ela é adotada por um tio materno, ela vem de uma família muito humilde, que não tem, portanto, ela não tem relação nenhuma com a mãe, tem uma fraca relação com o pai. Os tios são grandes burgueses de São Petersburgo e ela vai muito cedo também estudar para a Alemanha, seguindo um caminho que outros artistas, Kandinsky, etc., também seguem. Portanto, a Sónia é uma mulher, uma pioneira, de certa maneira, da arte moderna e tem tem escolaridade artística muito cedo, é uma artista cosmopolita, de alguma maneira, porque, portanto, vai da Alemanha, de Karlsruhe, onde estuda, para Paris, que era, de facto, de alguma maneira, uma meca artística, onde se casa com um casamento branco com um crítico e colecionador que era o Willem Huda. Portanto, ao casar, pode permanecer em Paris. E é no contexto também da sua relação com o Huda que vai conhecer o Robert Delaunay. O Robert Delaunay, por sua vez, vinha era um artista nato. Há histórias dele incapaz de estudar na escola e a desenhar encapotadamente, também criado por tios maternos. E criado no campo, e ele vai também trabalhar na Bretanha. E eu penso que a ligação dele também com o campo, com a Bretanha, com uma certa concepção primitivista, logo do início do século, da primeira década, vai permitir-lhe viver de outra maneira em Vila do Conde e perceber o campo português e de alguma maneira tirarem todo o partido como tiram da sua permanência cá. Portanto, são dois artistas, esta introdução para dizer, na minha perspectiva, são dois artistas muito internacionais, fortemente, no caso do Robert, fortemente francês, parisiense, porque depois vai para Paris, onde, enfim, a sua carreira segue, e que surge e que estão cá um bocadinho como meteoros, vêm talvez atraídos pela Orfeu, por um certo vanguardismo português que não viviam. Eles são apanhados pela guerra em Espanha e, portanto, vêm para cá depois de uma permanência em Madrid, onde o Robert, reportadamente dito pela Sónia, não consegue trabalhar. Mas frequentam o Museu do Prado e veem muita arte antiga e vêm para Portugal, para Lisboa, e depois seguem rapidamente para o norte com o Eduardo Viana, que nós não sabemos se conheciam de Paris. Conheciam sim o Amadeu, com quem tinham fortes relações de amizade e de trabalho, porque os Delaunay levam o Amadeu para o Der Sturm em 13. Portanto, primeiro há uma exposição do Robert, em janeiro ou fevereiro de 13, depois a Sónia expõe no fim desse ano, onde já também uma exposição coletiva onde o Amadeu entra. E o círculo alemão não é desprezável, porque na Alemanha passam-se com o Mach, no pré-guerra, passam-se questões artísticas intensas, e também para o próprio Robert Delaunay a ligação com a Alemanha, com esses círculos, era muito importante e era um escape também por essa via, pela uma certa questão da questão simultaneísta e mais abstrata da arte, que lhe interessava para fazer face à hegemonia cubista e depois futurista dos círculos artísticos parisienses. Queria me concentrar mais numa deambulação portuguesa e pelas relações que eles estabelecem, sobretudo com o Viana, de fortíssima amizade, ao ponto de, curiosamente, a Sónia, nestas memórias que publica já em 78, portanto um ano antes da sua morte, ela vai referir o Viana, mas não refere o Amadeu. E isso também é qualquer coisa que para mim não está explicado e é estranho, porque é evidente que a relação com o Amadeu era uma relação
artística que foi forte, e o Amadeu era extremamente cumpridor nos seus projetos, como viram, mais do que o Viana. Na Corporação Nova, o Amadeu é de facto muito mais empenhado, o Viana acaba por os aldrabar gentilmente, mas o Viana vive com eles em Vila do Conde. Portanto, quando eles vão para Vila do Conde, vão para a casa de uns familiares do Viana, de uns primos, e rapidamente depois alugam a Vila Simultanée, não sei o nome, já não me lembro, mas é uma rua que vai até à praia em Vila do Conde. E aí depois o Viana acaba por viver com eles e por privar com eles, e depois recebem também o Samuel Halpert, que era amigo do Robert dos tempos da Bretanha, e também amigo e grande admirador do Douanier Rousseau. Portanto, no fundo, um pequeno mundo que se fecha, é um cluster, é um núcleo aqui forte, um bocado desgarrado, um bocado incongruente, e essa incongruência, pelo menos para mim, foi muito... é qualquer coisa que me leva a pensar como é que seria a vida, de facto, deles em Vila do Conde. O Samuel Halpert era muito alto e magro, a Sónia a pintar cá fora no jardim, e o Robert, e interessa-me também, como um pouco minhota e nortenha, esta relação. A Sónia, de facto, diz isto, que foram as férias grandes, o que é algo também bastante chocante, quando a Europa está numa guerra que estraçalha tudo e todos, onde toda a gente tem baixas, e depois Portugal vai ter também. A Sónia diz que de facto, é aqui que ela pôde concretizar, pôde trabalhar, e a luminosidade é sempre uma coisa que está presente, e é também curiosíssimo ler quer o texto, as pequenas menções, as poucas páginas que Sónia dedica ao nosso país nas suas memórias, como os textos que o Robert também publica, que vêm a ser publicados depois pelo Ferran Castel. Eles consideram Portugal é um hiato também na sua vida, e interessou-nos também aqui perceber o que é que eles traziam de Paris e o que é que eles levam daqui. E são pintores a falar sobre uma realidade. Portanto, eles não viam a Vila do Conde que os vilacondenses viam. Eles viam cores, viam formas, viam animações, e isso está muito patente no que escrevem. A Sónia diz que era um mundo à parte, casas brancas de um branco brilhante sobre um fundo longínquo de oceano azul ultramarino. Por todo o lado, bacalhau espalmado a secar ao sol. À direita, uma colina com um palácio e um viaduto. Em baixa, região, com as mulheres hieráticas como formas antigas, bois, uma grande nobreza em tudo isto. Eis a primeira visão. Depois um pormenor. Ao sol deslumbrante, as cores dos chailes, as roupas das mulheres, os tons bronzeados, melancias verde escuro, por dentro vermelho vivo a desmaiar em rosas. Sentia-me embriagada pelas cores e pus-me logo a pintar. Na verdade, tal como Delaunay e o nosso companheiro português, o Eduardo Viana. Ela de Paris, as pessoas normalmente associam a Sónia a uma espécie de proto-design, as suas roupas, com que ela ia ao reputado baile Bullier, mas a Sónia e também a decoração em casa. Ela de facto mudava o ambiente. Eles tiveram uma das primeiras casas com as paredes brancas em Paris, porque era para as cores contrastarem. Mas ela faz duas obras-primas, na minha perspectiva, que são os prismas elétricos, de 14, em que ela celebra as luzes elétricas no Boulevard Saint-Michel, um pouco como o Robert Delaunay, que escreve que quando tentam encarar o sol para chegarem aos contrastes do simultaneísmo, e ele acaba por ver os círculos negros que a luz solar imprime nos olhos, que cegamente querem e teimam olhar para o sol. E a Sónia vai reagir fortemente à luz elétrica em Paris em 14, e faz esta primeira,
depois já da prosa do Transiberiano e da pequena Jeanne de France, ela vai fazer estes prismas elétricos. Está aqui outro estudo, e são pinturas enfim, que são notáveis dentro das questões órficas e simultaneístas que interessavam o Delaunay e nas quais ela entra, e entra com uma intuição cromática excepcional, e vai também fazer este grande obra, tem 3 metros, salvo erro, de comprimento, que se chama o Bal Bullier, e que eu quis trazer a Lisboa quando organizei o Círculo Delaunay, mas obviamente o Centro Pompidou não emprestou, teria que vir num helicóptero com escolta policial, mas é de facto a Sónia e o Robert. Reportadamente eles adoravam dançar, eles vão ao baile Bullier todas as semanas, às quintas à noite, antes de receberem os seus amigos aos domingos. Também frequentam a Magic City, que era uma espécie de feira popular moderna que abre em Paris, e isso eles trazem todas estas questões também pictóricas, plásticas, mas muito de vivência, vêm com eles, obviamente, quando eles vêm para Portugal. Esta joie de vivre, que é de facto qualquer coisa que marca a Sónia. A Sónia traz tudo isto, e eu penso que em Portugal são questões que se mantêm intactas, apesar do desvario da guerra e das discussões intestinas com o Amadeu e com o Eduardo Viana. O Almada apaixona-se epistolarmente pela Sónia, promete que os vai visitar, quer fazer um bailado Véronèse et Bleu com Madame de Lannéterre, que é a sua madrinha e que surge sempre em relâmpagos entre os seus poemas. Portanto, estas questões estão muito ativas, e é um pequeno núcleo de pessoas, artistas, interpares, talvez amigos, mas que num contexto difícil as tornam vívidas e entre eles. Aqui eu só trazia como apontamento, eu acho, no contexto, e não sou eu, quer dizer, estão vários textos já publicados sobre esta questão, a eletricidade, a recém-chegada eletricidade a Paris, e que depois virá mais tarde para Portugal, com uma eletrificação de Lisboa e Porto. E, portanto, Vila do Conde não tem luz elétrica, nem tem eletricidade nesta altura, mas o Robert, em 6, tinha feito esta pintura, que era um carrossel de porcos, Le Manège au Cochon, que subsiste. Há uma pintura mais cabal, esta subsiste como estudo no Museu Guggenheim, em Nova Iorque. Esta é a pintura destruída, que não se vê bem. Mas isto para vos dizer que é uma pesquisa que eu ainda gostaria de desenvolver, que é como a eletricidade vai provocar um interesse não só intelectual, poético, na questão por exemplo, o poema do Vicente Huidobro, que a Joana Cunha Leal falou, em que refere sempre a telegrafia, os fios do telégrafo, as questões elétricas, e também chega ao Amadeu, e o Amadeu funde-o com motivos populares, porque põe os fios elétricos, os fios do telégrafo, no meio da canção popular, da exposta dos telhados muito populares, do moleiro, as azanhas, mas sempre com uma pontuação. Aqui trouxe só por uma questão de curiosidade, é uma roleta humana na Magic City, que era uma feira popular parisiense, mal vista pelas classes mais altas, mas a Sónia e o Robert gostavam, e o Robert, a mãe do Robert era uma aristocrata, portanto não seriam também círculos onde ele se movimentaria, mas eles vão e gostam muito, e é uma questão, esta fusão entre a vida e a arte, que eles praticam e defendem. E aqui um carrossel, porque eu pensei que o Manège au Cochon teria sido um delírio fantasista do Robert, mas havia mesmo carrosséis de porcos. E, portanto, é isto que ele representa com a referência à eletricidade.
que eu acho que depois passa, sobretudo para o Amadeu, de uma maneira muito curiosa e que ainda não está muito abordada. Cá está o Amadeu. Esta é uma das 5 telas que ele iria enviar para a exposição de Barcelona e que ele pede a devolução ao Robert quando o projeto falha. O Moulin, portanto, uma referência muito a uma prática cotidiana, tradicional, mas fil télégraphique. E, portanto, e esta referência está em muitos títulos que a Marta Soares já referiu várias vezes e que está escrito na exposição, esta junção entre as coisas, um contexto mais tradicional, apesar da tradição também talvez não fosse muito assim tão antiga, estava a ser estabelecida no século XIX, mas e depois explorada ao longo e no início do século XX. O primeiro desfile etnográfico minhoto é de 1919, salvo erro. Eu pensava que era muito mais antigo, mas não, eram. Portanto, quando eles estão a falar das mulheres minhotas, a lavradeira ainda não tinha sido inventada, a lavradeira já começava iconograficamente a aparecer, mas ainda não tinha sido exatamente explorada, como depois vem a ser explorada. E cá está, a canção, neste não está, não é? Este está? Canção popular. Exatamente. Não, é a outra. Exato, é que tem a moldura branca. O que não está na exposição é o Moulin fil télégraphique. Este está. Este está. Portanto, era para a conjugação das bonecas, dos artefactos populares, o barro, as janelas, que são uma referência talvez às janelas do Delaunay, de antes da guerra, mas são popularizadas os jornais e a transmissão das notícias. E cá está a boneca do Amadeu, que pertence à coleção da Gulbenkian, e 2 bonecas do Viana, mas com os círculos concêntricos, coloridos, semiórficos, semi-simultaneístas dos Delaunés. E esta é outra questão, é que é o Eduardo Viana, provavelmente, que apesar da Sónia ser originária da Ucrânia, da Ucrânia ter um folclore fortíssimo que o Kandinsky também refere nas suas viagens como notário, antes de se dedicar em plena à pintura, a Sónia está equipada para aderir ao folclore vibrante do Minho. E é exatamente isso que ela faz, uma série esta é já uma obra... Há outro mais apurado também no Pompidou, dos brinquedos populares. Ela mandaria, segundo a correspondência publicada que a Joana Cunha Leal já citou, o Eduardo Viana andaria pelas feiras, a mando da Sónia, a comprar os bonecos de barro que depois constituíam pequenas naturezas mortas que eles representavam. E aqui temos uma obra do Viana, Louças de Barcelos, ainda numa pintura típica do Viana, mais sombria, de 15, provavelmente, já não sabemos se da altura em que está em convívio com os Delaunés ou até um pouco antes. Portanto, o Viana introduz a Sónia a estas questões e a Sónia vai aderir através dos objetos populares. E eu acho, e também é outra questão que se levantou nesta exposição, é que a Sónia vai levar para Madrid, e quando cria a sua loja não é La Simultanée, é uma loja da Sónia Delaunay em Madrid, ela vai levar esta compreensão do folclore minhoto, a ideia que as roupas podem ter motivos e os motivos que são uma conjugação entre as questões simultaneístas e cromáticas que os interessam e também motivos do dia-a-dia. E aqui o Viana, esta já é uma tela mais tardia do Viana, um pouco ele chama-lhe o meu Vermeer,
já é depois de uma da zanga, em que ele não chega a fazer pochoirs, ele está sempre a dizer vou mandar pochoirs, mas ele manda, no fundo, pequenas pinturinhas que imitam o pochoir, mas não são pochoir, porque ele não eu acho que ele não chega a fazer máscaras nem a aplicar o pochoir. São falsos São falsos pochoir. E é uma rendeira de Vila do Conde, mas com os motivos todos, com estes círculos que são pescadelas de olho ao simultaneísmo, e aqui é um retrato que ele faz, eventualmente, da Sónia, que chama Estudo para a Rendeira de Vila do Conde. Esta, sim, parece-me que já a utilizar, pelo menos a pintura aparenta semelhanças com a pintura de máscaras dos pochoirs, que estariam a fazer para os albos. O Viana era o editor do álbum e nunca chega a aparecer o primeiro álbum. Portanto, isto é, de facto, um desencontro grande. Cá está. Também a Sónia terá feito, dizem que a Sónia é a autora da primeira obra abstrata, que é uma colcha para o filho, que nasce em 11, e o Viana faz esta colagem que está muito estragada, infelizmente, apanhou provavelmente água. Toda esta parte saiu, está na coleção da Gulbenkian, esta La Petite, com uma referência ao K4 quadrado azul, e é uma colagem e é Orfeu? Exato. Onde é que está? É aqui? É isto. E o 2? Pois, e usando, no fundo, o patchwork de tecidos da Sónia, e também esta fisionomia, que depois aqui aparece uma boca em coração, mas são bonecos. E cá está, são mais composições do Viana sobre as questões simultaneístas, até este, que é o apogeu, enfim, deste período para o Viana. Ele nunca mais vai fazer este tipo de trabalhos. A Revolta das Bonecas de 16, que é uma fusão. É uma pintura que se deixa influenciar pelos prismas elétricos. De alguma maneira, ele conhecia os prismas elétricos da Sónia, tem como se fosse um grande boulevard, reparem as árvores, com conjugação cubista ou uma geometrização destas formas, mas depois citações, desde as melancias tão caras aos Delaunay, aos bonecos que se mexem e que dançam. E esta questão é fortíssima para eles, para a Sónia. Cá. Uma imagem deles no jardim, da Simultanée, os catos do jardim que estão aqui e que reaparecem nas composições. Aquela é uma pintura do Viana, esta já é uma pintura do Robert. É poucos fins, sim, 5 minutos. 5 minutos. Um pouco mais. O Robert, a Sónia comenta que o Robert pintava o que havia na sua casa. Pintava o que havia no jardim, catos. E também pintava os lenços que eu trazia do mercado, os famosos lenços das lavradeiras. As mulheres que ele pintava, como La Femme au Potiron, La Grande Portugaise, eram as nossas criadas. Passava-se em família, nunca usávamos modelos do exterior, estas criadas eram perfeitas. Os patos pousavam para os nossos retratos e naturezas mortas, comíamos-los quando terminávamos o estudo. O mesmo com as frutas e os legumes. Portanto, isto é uma mulher, de facto, notável, de um sentido prático extraordinário, mas também esta fusão, e o que eu acho interessante também é esta fusão total da arte e da vida que os leva. E reparem, o Robert tinha feito a série das Fenêtres, da Torre Eiffel, antes da guerra, e aqui vêm fazer o que têm à mão também, de alguma maneira, e vêm trabalhar com a natureza exuberante, de facto, que se devia viver em Vila do Conde. E a Sónia, estes são... E o Amadeu, de alguma maneira, ele visita-os em Vila do Conde. Já tinha feito pintura órfica em Paris, mas de alguma maneira eu acho que ele também fica seduzido por estas questões que o interessam também. Depois das explorações que ele faz em Paris, das várias linguagens, ele concentra-se cá
nos temas populares. E são, de facto, essa matriz e esse conjunto de telas que ele quer expor em Barcelona, antes de derivar depois para outro tipo para uma pintura onde, de alguma maneira, tudo isto ainda se fragmenta mais e se relacionam as várias formas de outra maneira. A Sónia deixa-se de facto atrair por Vila do Conde, o Mosteiro de Santa Clara, que ela diz que é o grande palácio, e ela fala logo nesta altura também da grande nobreza das mulheres, os bois com os seus cornos decorados. Portanto, de facto, a vivência deles e as questões que eles vão reportar no Minho é uma vivência, de alguma maneira, extremamente plástica, pictórica. Eles falam de cores e reporta-se à sua compreensão também de um certo mundo primitivo, arcaico, anacrónico, em relação a dois criadores que vinham da eletrificada Paris e dos carrosséis e da velocidade e das questões futuristas, que também lhes interessa, mas de que eles se querem demarcar para fazerem uma pintura muito mais visual. E muito mais assente nas questões da cor. O Robert contribuirá para a tal obra que a Sónia vai fazer para o Asilo Fonseca, que tem traço do edifício do Terra da Mota, e que não chega a concretizar, infelizmente, porque se a Sónia tivesse feito o painel de azulejos que lhe foi encomendada pela Misericórdia de Valença. Isto é em 16, final de 16, e se o Robert tivesse, se estes guaches que o Robert vai trabalhar tivessem também passado para a decoração do edifício em Valença do Minho, onde nós, quando começámos esta investigação, as pessoas juravam a pé juntos que nunca o casal Delaunay lá tinha posto os pés, Portugal teria, de facto, uma obra pública da Sónia e do Robert Delaunay, feita em 16. E isso seria, hoje em dia, um feito notável e muito interessante. Já, não sei, não mostraste, mas aqui é uma composição da Sónia, de um autorretrato, e aqui são uma composição que ela faz a partir também do flamenco, que ela conhece em Madrid, na sua passagem por Espanha, antes de vir para Portugal, e que, obviamente, adora. E aqui as mesmas figuras já em relação ao projeto da Corporação Novel que a Joana Cunha Leal falou. Portanto, no fundo, a mim interessava-me mais dar-vos a ligação local, se quiserem, a cor local. E só para terminar, vou-vos ler este excerto, que acho que é muito curioso. O Robert escreve, e eu acho que o Amadeu fica também atraído, o Viana já estava, e eles vão trabalhar neste contexto. O Robert escreve sobre as suas visões selvagens e estranhas, onde as cores se entrechocavam, exaltando-se numa velocidade extraordinária. Isto é incrível, ele vê isto em Vila do Conde, as cores exaltam-se numa velocidade extraordinária. Contrastes violentos, de manchas coloridas, formas, cores, mulheres que desapareciam sob montanhas de abóboras, de legumes, em mercados fiéricos ao sol. Todas estas linhas arredondadas, com tonalidades vibrantes, quebradas pelos negros profundos e os brancos cintilantes dos fatos masculinos, que trazem gravidade, ângulos, neste mar em movimento de cores espalhadas. Eu acho que são visões, de facto, que estes dois artistas que adoraram. A Sónia fica até ao fim da vida, até 78, quando publica as suas memórias, ela fica presa a Portugal e ao que Portugal lhe traz. E foi também isso, a parte da investigação académica produzida, que o Círculo Delaunay quis mostrar. Dois refugiados de guerra, na verdade, dois exilados, que colheram no nosso país matéria de trabalho, que produziram, que se aliaram aos seus pares, artistas, e que daqui foram para fora outra vez, mas levaram
uma compreensão e um manancial de formas, de cores que lhes foi possibilitado por Portugal e pela luz extraordinária do nosso país e do Norte. Obrigada. Agradeço muito as duas comunicações e vou abrir agora espaço para perguntas, debate. Alguém queira colocar alguma questão? Eu sou baixinha e preciso de... Algum comentário? Mariana? Sim. Estavam a fazer modelos para pochoados, coisas que depois poderiam vir a ser pochoados e que não são falsos, são tentativas de ver aquilo que depois se pode adaptar a ser feito com pochoado, não é? Era aquilo que poderia eventualmente ser trabalhado por todos, não é? Nessa sequência. Chegam mesmo a fazer alguns pochoados. O que se passa com além das aguarelas, que são projetos para pochoar, ou seja, para futuros recortes. No caso do Viana, aquilo que as cartas deixam perceber é que o Viana desenvolve aquilo que ele próprio chama uma técnica alternativa, que lhe permite, considera ele, chegar a resultados muito melhores do que os do pochoar sem fazer os recortes. Portanto, é isso que vai enfurecer completamente o Robert Delaunay, que dá uma resposta depois do Eduardo Viana muito peculiar nos seus termos, muito vernácula, porque ele na realidade leva essa recusa mais... Ora, isso é muito, muito paradoxal, porque na realidade o Viana era o responsável na distribuição das tarefas, coube ao Eduardo Viana a produção do álbum. Portanto, a pessoa que estava encarregue da produção do álbum acaba por é o que mais sim, porque é o que se atrasa mais, é o mais... O Eduardo Viana também estava depois da prisão da Sónia e depois também está, ele também é preso e também passa um período muito peculiar de grande agitação pessoal, nomeadamente fica muito afetado com a notícia do suicídio do Mário Sá Carneiro, e portanto há ali... Mas portanto tens razão, ou seja, muitas das aguarelas que mostrei não são ainda os pochoares, são os projetos para futuros pochoares. E portanto no caso do Amadeu há pochoares e projetos para pochoares, no caso do Viana haverá também alguns pochoares, mas depois há este investimento numa técnica alternativa que lhe permitisse fugir ao recorte dos escantilhões que ele de facto abominava. Eu queria só acrescentar, porque o Viana é mais velho, é o mais velho de todos, e tem uma escolaridade já muito grande, porque ele esteve cá nas Belas Artes e depois vai para Paris em 6 ou 7, em 6, e portanto ele acha-se tão pintor, absolutamente tão pintor, e diz isso nas cartas, como os Delaunay, e aquilo revolta-o de alguma maneira, e ele quer a sua liberdade e quer fazer la vraie peinture, como ele diz. Aliás, ele depois, eu mostrei o verso, ele manda uma pequena Revolta das Bonecas, faz uma cópia para mandar à Sónia Delaunay com uma dedicatória. E porque a Sónia tinha-lhe prometido uma pintura que nunca chega a vir, e ele queixa-se nas cartas, a correspondência de facto precisava de ser reeditada e até mais divulgada, porque é fabulosamente interessante nesta troca de galhardetes entre uns e outros. E o Viana de facto diz, agora eu quero fazer a verdadeira pintura, e faz aquela rendeira de Vila do Conde. Estiveram expostas e de facto a pintura do Viana é maravilhosa, muito boa mesmo, e eu acho que o Viana é agora o next target nesta questão, nesta cruzada historiográfica. Nós devíamos de facto trabalhar o Viana, que já há muitos anos não é exposto cá,
foi exposto na Europália, em Bruxelas, são os últimos estudos. E de facto este Viana é muitíssimo interessante, e depois há um Viana deprimido, e depois há um Viana exilado, e há um Viana paisagista, onde as questões simultaneístas vão estar muito, muito presentes. Portanto, acho que valia mesmo a pena voltar a olhar para o Eduardo Viana e explorar um pouco o que não se conhece. E, aliás, porque ele morre, os papéis dispersam-se, não há registros, há pequenas notas sobre o Viana, como alguém com um feitio difícil e fechado, assim, uma espécie ele tem uma vida mais longa, morre em 68, se eu não estou em erro, e de facto pouco se sabe sobre ele, mas através da pintura dele acho que se consegue chegar a qualquer coisa mais cabal. Ele é um grande pintor português do século XX. Lembrei-me agora também daquela promessa que a Sónia fez de oferecer a prose de Transsibérien ao Amadeu e que não se concretizou. Aliás, creio que aquela resposta epígrafe do seu texto, não é? Gosto muito. É em resposta à não oferta da Sónia. Sim, quando já estão claramente zangados, há essa troca de acusações de que a Sónia não cumpriu uma promessa. Sim. E, portanto, de algum modo o Amadeu está-lhe a dizer: eu não faço pochoares, mas a verdade é que também há aqui falhanços da vossa parte. Mas, enfim, isso tudo. E há também uma coisa engraçada, é que teriam os Delaunay's 2 estatuetas africanas do Viana, que ele depois pede que lhes seja devolvida. E, portanto, isto também é curioso, é uma pista mínima para o facto do Viana não é só o herdeiro da grande pintura espanhola, mais tenebrista, se quiserem, mais rica, mais aveludada, mais forte, mas é alguém que está muito a par de controvérsias e de questões da vanguarda que motivam os artistas, senão, quer dizer, não prezaria tanto as suas estatuetas africanas, que provavelmente traz de Paris, do saque dos museus do Trocadero, que já são conhecidos. Ou questões coloniais pouco esclarecidas, não é? Não se sabe. Mais alguma questão? Eu gostava de comparar um bocadinho este processo de investigação que vocês tiveram há uns anos e que eu e a professora Raquel Henriques da Silva tivemos para esta exposição. Conhecem os projetos, não é? Pensados durante muito tempo, e é a reconstituição do que poderia ter sido, não é? De uma exposição que poderia ter sido, enquanto nós não temos dados muito poucos dados sobre o projeto em si. É a partir da exposição, dos objetos que ficam dessa exposição, dos catálogos e de algumas cartas no período em que o Amadeu acaba a exposição no Porto e que começa a exposição em Lisboa, que temos de reconstituir os antecedentes. Portanto, acho interessante este exercício. No nosso caso é quase arqueológico, não é? E no vosso é aquilo que poderia ser também, sim, mas que poderia... eu parto de um projeto que efetivamente aconteceu, mas assim sei muito pouco sobre o que esteve na base desta seleção. É interessante comparar isso. E o tipo de espaço que seria utilizado em Barcelona, não é? Que é uma galeria vanguardista, muito estratégica neste contexto da guerra, em contraste absoluto com um espaço como o Jardim Passos Manuel. Mas acaba por existir uma convivência entre a imagem em movimento
mas outro tipo de imagem em movimento, não é? Na exposição do Amadeu em Lisboa, no Porto, perdão, mas mesmo o cinema mudo, é de facto, e o Amadeu esteve em Barcelona também em 14, antes de vir para Portugal, o que acentua esse interesse pela divulgação em Barcelona. Eu só acrescentaria que é verdade que o ambiente da galeria do José Dalmau é uma grande referência na arte e portanto, tive o cuidado de o mencionar, não é? Esta galeria tem um papel fundamental para a afirmação de Barcelona como um ponto de ancoragem da vanguarda e dos artistas durante o período da guerra. Barcelona tinha outras coisas fortíssimas que reforçam esta posição relativa, que é nomeadamente a publicação de imprensa especializada. Portanto, só para terem assim uma pequena noção, o número de revistas publicadas especializadas sobre a arte contemporânea e a arte antiga, de outras épocas, é absolutamente avassalador. E só para terem uma noção, para além dos livros que são publicados na altura sobre a questão, esta exposição cubista de 12, na Galeria Dalmau, está na origem de 20 artigos sobre o que é o cubismo na imprensa, mas não são 20 artigos notícia, são 20 artigos desenvolvidos sobre como é que se entende o cubismo a partir de Barcelona, atendendo a que os artistas de Barcelona, a partir do seu projeto nacional do noucentismo, entendem que têm uma palavra e que têm um papel que é discutível na relação com o cubismo. E tem uma outra coisa que é tomarem o Picasso como seu. Não é? Portanto, o que é uma coisa também muito sensível e muito interessante. Quer dizer, toda a gente sabe que o Picasso vem de Maiorca, que tem toda a sua formação em Barcelona e, no entanto, nunca se pensa o Picasso como um artista local, não é? Ora, em Barcelona pensava-se o Picasso como um artista local e isso dá uma visão sobre a proposta. Portanto, o grande defeito que se aponta à exposição do Dalmau é não mostrar o Picasso, não é? Porque, então, onde está... E isso dá... Portanto, o meio de Barcelona é um meio muito rico, mas dito isto, e portanto não havendo nenhuma margem para discutir que há uma importância gigantesca do programa de exposições nas galerias da Dalmau, que são exposições de artistas internacionais e nacionais, é lá que aparece pela primeira vez artistas como o Miró, como o Torres Garcia, quer dizer, é todo um programa de divulgação da própria arte local, não é? Mas dito isto, o noucentismo não está, eram outros circuitos, eram as laetanas, era outro circuito. Mas dito isto, o próprio Dalmau tem uma margem de... o negócio do Dalmau não é um negócio que sobrevivesse exclusivamente a partir da mostra de arte das vanguardas. Portanto, todo o negócio do Dalmau é suportado pelo negócio paralelo, que era aquele que na realidade lhe dava dinheiro, que é um negócio de antiguidades. O Dalmau tinha um negócio de antiguidades. E uma das coisas que ele diz à Sónia Delaunay é que, se a exposição da Internacional Simultaneísta vai ser muito grande, ele pode esvaziar a galeria onde tem as antiguidades, mas que ela tem que pagar, porque isso vai implicar custos que a galeria não podia suportar. Portanto, há aqui... Portanto, o meio barcelonês é grande, é muito rico, mas ao mesmo tempo também há improvisação e há
a necessidade de fazer este negócio sobreviver com o apoio de outros. Portanto, não é... Ou seja, claro, não estamos a falar... Mas, por exemplo, os noucentistas mostravam os seus trabalhos em galerias que eram também restaurantes e bares e portanto, toda uma... Ou seja, esta ideia de... As laetanas, justamente, eram uma coisa desse género, não é? O Amadeu tentou, em Lisboa, expor na Galeria do José Pacheco, na Galeria das Artes, e isso seria num circuito mais próximo. Mas isso também, justamente, a apresentação desta discussão tem a ver com o Amadeu, quando lhe o projeto, ele tem consciência de que o projeto de Barcelona falha no início de agosto de 16. Portanto, é a partir daí que ele começa a pensar numa alternativa para o Porto e para Lisboa. Portanto, ele não tem... É muito rápido, não é? Não, tem de se adaptar. Sim. E muito bem. Sim. Ele queria mostrar. Mais alguma pergunta? Ou uma nota? Querem rever o Amadeu? Querem voltar às salas? Estamos aqui há 1h30. Bom, então eu vou fechar a conferência. Muito obrigada a todos. Um bom fim de semana e voltamos no próximo sábado. Muito obrigada. Voltas depois? Sim.